Então, participa do Manhã no Ar com a gente, manda pra cá suas sugestões de reportagem, denúncias flagrantes. Você já sabe, né? Esse espaço é seu. Basta enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo contando aí o seu problema e a gente tenta encontrar a solução junto com você. Nosso WhatsApp é 992258767. Você também pode, deve, porque a gente adora que você entre em contato com a gente aqui, ó, pelo Facebook e interagir com a gente. Agora a gente vai direto lá para cima, para o RC Cop, de onde o Adeilson Albuquerque traz todas as informações do tempo e do trânsito nessa segundona aqui em Manaus. Bom dia, Adeilson. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta segunda-feira. Temperatura média para hoje de 27 graus, sensação térmica de 30, possibilidade de chuva 45%, a máxima do dia deve alcançar 33 graus e a máxima sensação do dia 36 graus, ou seja, vamos ter pelo menos esta previsão de um tempo muito aberto e de um sol bastante forte. Um sol para cada manauara, um sol para cada amazonense, Dani. Que bom, né? A gente vê essa imagem bela nessa segunda-feira para a gente começar a semana, a cidade já acordando, aqui os carros embaixo do seu vídeo, o Rio Negro lá no alto, o sol ali brilhando, reluzindo, né? Em cima da água do Rio Negro. Que bela imagem você traz para a gente, Adeilson. É sempre muito bom, sem dúvida nenhuma, em nome aqui do comandante Robson Teixeira, do nosso repórter cinematográfico Carlos César, que é o popular Fininho, sempre proporcionar por meio do RC Cop essas imagens maravilhosas que quem está em casa só acompanha sem dúvida aqui mesmo na sua TV A Crítica Record. A gente vai lá para baixo agora para mostrar o trânsito, principalmente aqui na entrada da André Araújo. A gente vai observar aqui embaixo o trânsito já bastante carregado, bem na entrada aqui da André Araújo e no Complexo Viário Gilberto Messinho, como o Fininho fecha neste momento, até que o trânsito ainda não é tão complicado, ainda flui na manhã de hoje, início de segunda-feira, Dani. 6 horas e 32 minutos, ainda é cedo para dizer. Sexta-feira, inclusive, a gente conversou o quanto estava calmo o trânsito, não era, Deilson? Falei, poxa, nem feriado é assim. É que a gente realmente não comentou que muitas escolas na sexta-feira não funcionaram por conta aí do CIS, por conta do vestibular que começou na sexta-feira à tarde. Então, muitas escolas públicas onde haveria aula acabaram não funcionando na sexta e nem escolas particulares mesmo da garotada aí que faz ensino médio, porque estava se preparando justamente para a prova da tarde. Então, existia naquela sexta-feira essa justificativa porque era um trânsito absolutamente fora do normal, fora do natural. Hoje está um trânsito tranquilo, mas começa já a ficar carregado, 6 horas e 33 minutos. Aquele famoso encontrão que a gente mostra agora voltou, infelizmente, ao normal, né, Adeilson? A sua naturalidade, né, Daniela Sayag? A gente, inclusive, brincava, né? Será que a sexta-feira de trânsito completamente muito maravilhoso, tranquilinho, seria consequência da sexta-feira 13, mas nada disso, né? Nada disso. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu volto com você, então, de outro ponto da cidade. Até já. E por falar aí no vestibular, né, tensão e nervosismo tomaram conta, lógico, dos candidatos que fizeram aí o CIS e o vestibular da UEA na última sexta-feira, nesse fim de semana inteiro também, no sábado e no domingo. Foram quase 80 mil inscrições aqui na capital e no interior do estado. No sistema de ingresso seriado, que é o SIS, o índice de abstenções foi de 8% em todo o Amazonas. Mas já a porcentagem de desistências do vestibular foi de 19% aqui em Manaus e 21% no interior. Vamos ver como foi essa movimentação toda aí das pessoas que iam prestar a prova aqui em Manaus. As filas se formaram bem antes de abrirem os portões. E o nervosismo era evidente entre os candidatos. A agonia, o nervosismo, vem a memória que a gente estudou, né? Dentre outras coisas que vem à nossa mente. Eu fiz o Enem recente, né? Então rola ainda assim aquele nervosismo. Quando os portões abriram, os candidatos tiveram 50 minutos para entrar. Para o vestibular deste ano, a UEA ofereceu 2.745 vagas, tanto para a capital quanto para o interior.
além de 126 vagas destinadas aos indígenas. Um vestibular que acontece em 61 cidades do interior, mais capital, ou seja, em todo o estado do Amazonas. Os senhores imaginam a logística de tudo isso, levar provas para o interior, chegar com competência, com qualidade, inclusive com diferença de fuso horário de 1 hora em relação a 12 municípios do oeste do Amazonas, que tem 1 hora a menos de fuso em relação a nós aqui em Manaus. Ainda de acordo com o reitor, foram criados 4 novos cursos: Tecnologia em Gestão Comercial para o Interior, Tecnologia em Agrimensura e Tecnologia em Biotecnologia e Licenciatura em Educação Física Regular, que antes só era oferecido quando havia procura. Tudo operando dentro do previsto, com a expectativa de recebermos 4.600 novos alunos para a UEA em 2016. A lista dos aprovados será divulgada no dia 21 de dezembro, ali pertinho do Natal, no portal da UEA e na reitoria da instituição, que fica aqui na Avenida Djalma Batista. O número é 3578, no bairro de Flores. E a gente deseja, desde já, todo mundo que prestou vestibular aí, uma boa sorte, que consiga encontrar o seu caminho profissional. Você sabia que todos os anos cerca de 45 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito no Brasil? São números realmente do Ministério da Saúde que trazem para a gente um cenário alarmante. Ontem, familiares de algumas das vítimas aqui de Manaus prestaram homenagens no Parque dos Bilhares, uma mobilização que fez parte do Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. Vamos ver. 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas de acidentes de trânsito, de atentados terroristas e de desastres em todo o mundo. E cânticos que pediam paz e união. A ação no Parque dos Bilhares fez parte do Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito. Em Manaus, os números de acidentes diminuíram 9,29% com relação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda há muito o que fazer. O novo diretor-presidente do Manaus Trans, que assumiu recentemente a pasta, diz que vai intensificar as fiscalizações. Nós fizemos um comitê, que é um observatório, Vida no Trânsito, em que vai ser analisado causas de acidente de trânsito, números de acidente de trânsito, Nós estamos preocupados com isso. A educação para o trânsito vai ser cada dia mais incentivada. A fiscalização de trânsito também, embora seja uma situação que ninguém gosta, Mas a fiscalização tem que ser necessária, o pessoal tem que ser autuado que está fazendo coisa errada no trânsito. E no evento, os familiares aproveitaram para desabafar a dor de perder o ente querido de maneira tão trágica. Olívia perdeu a mãe de 56 anos há uma semana. Ela foi atropelada no bairro São José. Chegou a ser encaminhada ao Hospital João Lúcio com vida, mas não resistiu. Na camiseta, com a foto de Francisca, a mensagem pedia justiça. O nosso grito aqui é por justiça. Chega de impunidade, chega de leis brandas no trânsito. Nós precisamos melhorar isso, nós precisamos mudar isso para que outras vidas não venham ser ceifadas da forma como a minha mãe, infelizmente, foi. Mudas de plantas que representavam a vida também foram distribuídas. Para Socorro, elas vão ser cuidadas de um jeito bem especial. Com certeza, essa daqui é especial. Olha, Francisca, vendo? Se Deus te permitir, tu tá, minha amiga. O outro ano ela já está dando flores e muitas flores. Muito obrigado. Cultivar a vida, né? Que bonito. E o mundo ainda em choque com os atentados de Paris. Numa época dessas de redes sociais, acesso quase imediato aí a imagens dos acontecimentos, o mundo tem cada vez menos fronteiras e o que acontece do outro lado do Atlântico parece tão perto da gente, né? Franceses que moram aqui no Amazonas fizeram um ato de repúdio aos atentados que ocorreram na última sexta-feira em Paris. E amazonenses se solidarizaram contra toda essa brutalidade que chocou o mundo. Mas quem estava com a viagem marcada para a França agora pensa em desistir. Jorge está com viagem marcada para Paris na semana que vem. Mas as notícias do atentado terrorista deixaram ele preocupado. Você já conversou com alguém que está lá? O que te disseram a respeito da viagem? Já conversei e a primeira reação da pessoa foi assim: não venha. A viagem está programada desde julho e os pacotes de turismo já foram comprados. Na casa dele, as revistas e livros só falam dessa viagem. Vou fazer essa viagem assim mesmo, vou com muita precaução,
Vou com medo também, porque eu penso na minha família aqui, que vai ficar preocupada, mas tenho muita fé que vai dar tudo certo e a gente sempre espera que isso passe o mais rápido possível, né? Nem todo mundo resolveu manter os planos de ir a Paris. Teve empresa aérea que até cancelou voos por conta do atentado terrorista, que matou mais de 100 pessoas e deixou várias feridas em Paris na última sexta. Essa amazonense, que mora na França, jantava com o marido e amigos próximo ao local do atentado. Ela só percebeu quando deixou o restaurante. A gente não estava entendendo a quantidade de polícia, o exército na rua, SAMU, muita gente correndo, muita gente... a gente não estava entendendo a situação, né? A gravidade, o que de fato estava acontecendo, né? A dor e a tristeza desses atos de crueldade também atingiram os franceses, que moram aqui em Manaus. Eles se reuniram neste domingo no Paço da Liberdade. Um ato de oração e solidariedade com as vítimas da tragédia. Para o cônsul, apesar do susto, esse tipo de ataque já era esperado. O serviço de polícia esperava que um dia ou por outro ia haver retaliação da participação da França à guerra lá no Meio Oriente. Ian fez questão de participar da vigília com os conterrâneos. Ele mora em Manaus há 14 anos, se casou por aqui e tem 3 filhos amazonenses. Mas o restante da família mora na França. Todo mundo já iniciou a postar que estou bem, então não. Fiquei sabendo rapidamente, não tive tempo de ter medo por ele, já fiquei sabendo logo que estava tudo bem. Né? Hoje, 140 franceses moram na região metropolitana de Manaus e cerca de 1.500 turistas de lá visitam por ano o Amazonas. Por conta dessa relação estreita com os franceses, os amazonenses também fizeram homenagens e participaram do ato de repúdio aos ataques. Esse é um momento muito triste da nossa humanidade. Eu vim ser aqui solidária aos nossos amigos e companheiros franceses que estão passando nesse momento por essa situação. Nós somos atentados de Paris. Um gesto de muita solidariedade, todos virmos até aqui para dizermos todos juntos do nosso repúdio a algo que acontece tão distante e tão perto ao mesmo tempo, porque a violência está presente em todos os lugares do mundo. Terrível, realmente. Um motorista foi preso na tarde de ontem depois de atropelar 4 pessoas na Avenida do Turismo. Vamos ver. Segundo informações da polícia, Eduardo Cavalcante Veras estaria alcoolizado quando atingiu 2 motos. 3 vítimas tiveram ferimentos graves. Uma delas quebrou a perna, a outra machucou o joelho e a terceira perdeu dedos dos pés. Elas foram atendidas e encaminhadas para o pronto-socorro. Apenas uma das vítimas teve ferimentos leves e não precisou aí ser hospitalizada. O motorista foi autuado em flagrante e levado para o 19º DP. E a polícia já encontrou o local onde a jovem Ana Carolina, de 18 anos, teria sido brutalmente assassinada no início desse mês. Segundo as investigações, o crime aconteceu em uma estância, que é uma vila, com vários quartos ali para alugar, que fica a 200 metros da casa dela. Nas ruas do bairro onde a jovem morava, prevalece a lei do silêncio. Por aqui, o clima é de muito medo. Segundo a polícia, Ana Carolina Nascimento, de 18 anos, pode ter sido assassinada brutalmente no início deste mês em um quarto desta estância que fica a 200 metros da casa onde ela morava com a família. Na noite de sexta-feira, peritos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram aqui no local. Moradores da estância e os proprietários do estabelecimento já prestaram esclarecimentos. Para lhe falar a verdade, eu nunca vi nenhuma movimentação estranha aí, não. Nunca vi entre sai. Para falar a verdade, estou surpresa, né? Tanto como a vizinha também ficou surpresa com isso, né? Que eu acredito que também nem ela sabia, mesmo sendo a proprietária da estância, né? Eu acho que também ela não sabia. Aqui, ó, a casa onde ela morava com os pais e os filhos permanece fechada. Eles, desde que tudo aconteceu, se mudaram, até porque o medo de represálias é grande, principalmente porque a polícia trabalha com uma das linhas de investigação, que é a relação de Ana Carolina com o tráfico de drogas.
É um caso brutal, realmente, que a gente continua acompanhando. E lá em Itacoatiara, funcionários de uma loja de eletrodomésticos viveram momentos de terror na tarde de sábado. A gente tem algumas imagens, algumas fotos, olha só. Os funcionários foram rendidos por 2 homens armados que ainda não foram identificados. Os ladrões levaram pelo menos 30 aparelhos de celular. E segundo informações da polícia, os assaltantes são aqui de Manaus e foram até Itacoatiara só para cometer crime. Eles fugiram em uma motocicleta de cor preta que não teve ainda a placa identificada. Na tarde de ontem, no domingo, 2 homens foram presos e eles são suspeitos aí de participar de alguma maneira nesse crime, nesse assalto muito violento, como a gente vê aí pelas fotos. E na última sexta-feira, uma boa notícia: a Justiça Federal suspendeu o reajuste de quase 40% na energia elétrica das nossas contas, né? Vamos falar agora com a Thea Morel ao vivo sobre esse assunto. Bom dia, Thea. A suspensão foi imediata, já está valendo? Bom dia, Daniela. Bem, a suspensão já vale sim a partir da publicação, até porque o entendimento da Justiça Federal, da juíza Jais Afras, que foi quem concedeu essa liminar, é de que o aumento da energia elétrica foi muito repentino e muito abusivo, muito elevado. Repentino por quê? Porque a ANEEL aprovou esse aumento para a Eletrobras 4 dias antes dele vigorar, no caso, no dia 1º de novembro. Tanto que nós fomos pegos completamente de surpresa. E aí a Justiça Federal também estabeleceu que caso a Agência Nacional de Energia Elétrica e também a Eletrobras descumpram essa liminar, a multa diária vai ser de cerca de R$100 mil. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, Daniela, o reajuste concedido para os consumidores normais, para os consumidores residenciais e a maioria dos comércios, foi de 38,8%, muito maior do que no resto do país. Para a nossa indústria, esse peso foi ainda maior, de 42,55%. Para chegar no percentual tão alto, a ANEEL e a Eletrobras disseram que houve aí um aumento de encargos de 10,54% e que o custo da energia elétrica subiu 24,11%. Somando tudo, se chegaria aí a esse patamar de quase 40%, é a média entre a indústria e o consumidor residencial. No entanto, a Justiça Federal entendeu que esses encargos e esse custo da energia, eles subiram nos últimos meses e o consumidor não poderia ser penalizado por esses aumentos, até porque nesse momento nós estamos em uma crise econômica e a situação do consumidor também deve ser levada em consideração. E aí a Justiça Federal suspendeu esse aumento. Provavelmente ainda cabe aí um recurso, para que a ANEEL e a Eletrobras possam entrar questionando essa suspensão, mas, por enquanto, os consumidores não devem pagar esse aumento. Se você perceber na sua conta de energia que já veio o aumento, que ela veio no começo do mês já com o reajuste, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Obrigada, Thea Morel. Daqui a pouco eu volto com você, então, com outras informações. A gente continua falando aqui de serviço. Amanhã ocorrerá um serviço de manutenção programada no complexo de produção e distribuição de água da Ponta do Ismael, que a gente sabe que é responsável por abastecer grande parte da nossa cidade, né? A gente vai falar agora com o Márcio Azevedo. Márcio, já é para preparar balde e tanque, hein, Márcio? Vai faltar água nessa terça? Bom dia para você. Oi, Daniel, bom dia. Bom dia para você que está conosco. Olha, se eu fosse quem está em casa aí, morasse em um desses 72 bairros, conjuntos e comunidades de Manaus, onde o abastecimento vai ser interrompido, já preparava assim o balde, caixa d'água para armazenar, porque, segundo a Manaus Ambiental, a partir das 22 horas de amanhã, o serviço lá da Ponta do Ismael, como você disse, vai ser interrompido para uma manutenção, uma parada técnica, segundo a concessionária. E com isso vai haver o desabastecimento em boa parte da nossa capital. E o que acontece? Quando eles cortarem a água lá, ela vai deixar de chegar em locais como esse aqui, esse reservatório da Cidade Nova, que é um dos maiores. E aí, conforme esse reservatório for secando, ainda vai ter água na casa das pessoas por um bom tempo, mas é bem provável que amanheça quarta-feira sem água, porque o serviço lá na Ponta do Ismael vai, segundo a concessionária Manaus Ambiental, vai de 10 da noite, 22 horas de terça, até as 5 da manhã da quarta-feira. Quando esse serviço for restabelecido, eles voltam a captar água, fazer o tratamento e ela deve demorar a voltar a chegar nesses reservatórios que distribuem para os bairros e conjuntos da cidade.
E aí a previsão é que a água só volte à torneira provavelmente na quinta-feira, ou seja, 24 horas após o reestabelecimento da captação de água lá na Ponta do Ismael, na Zona Oeste. Por isso, você de casa, prepare balde, vasilha, enche as caixas d'água e, principalmente, economize durante esse período que vai estar sem água. Quer saber se seu conjunto, sua comunidade ou seu bairro vai estar dentro desses 72 locais que vão faltar água? Entre em contato com a Manaus Ambiental, tem o 0800 dela, que é um número, uma ligação gratuita, o 0800 092 0195, ou entra no Facebook da Manaus Ambiental, que eles vão disponibilizar todos esses bairros aí, conjuntos e comunidades, onde o abastecimento vai ser interrompido a partir das 22 horas de amanhã, terça-feira. Dani, também sugiro que lá no seu condomínio guarde a água, hein? Verdade, verdade. Todo mundo tem que, enfim, se mobilizar para guardar água. Lembrando que não é hoje, viu, gente? Não é hoje que vai faltar água e nem amanhã de manhã na terça-feira. Mas já é bom começar se preparando, porque a partir de amanhã à noite deve faltar água por conta dessa manutenção. E também, Márcio Azevedo, quem não souber aí como entrar pelo link da Manaus Ambiental, a gente vai disponibilizar o link na página do Facebook do Manhã no Ar para facilitar a vida de todo mundo que precisa de água e vai ficar pelo menos aí 24 horas sem. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. Agora vamos voltar a ver como é que está o trânsito lá de cima, direto do RC Coop. O Adeilson continua sobrevoando agora um outro ponto da cidade. Onde é que a gente está agora, hein, Adeilson? Distrito Industrial. A gente aproveita para deixar um bom dia para os moradores do distrito, bem como também do Jabi, já que é fronteira aqui, distrito Jabi. Muito obrigado pelo carinho. Nós estamos mostrando ali, as imagens do Finil, o complexo viário aqui do 40. A gente agora vai mostrar, Daniela Sayag, um buraco, uma cratera que inclusive já foi motivo de muita reclamação aqui na Avenida Buriti. Do lado esquerdo aqui a gente vai dar um 360. Esta é a Avenida Buriti. Ali embaixo tem uma cratera que inclusive atrapalha consideravelmente o fluxo de veículos. Aí, ó, neste trecho aí que o Fenil mostra agora, inclusive a gente observa que o trânsito é bastante lento, até porque a cratera é tão grande que ela toma conta de uma faixa. E aí quem vem, por exemplo, da Bola da Sulframa, tem que tomar muito cuidado, vem pegando 60 km por hora e aí tem que reduzir. Olha lá aquele ônibus, reduz, para, e tem muitos que entram na contramão de quem vem ali da Zona Leste em direção ao Distrito Industrial, e aí a consequência desta cratera aqui na Avenida Buriti é esse trânsito lento. Imagina só isso no momento, no horário de pico. Aí a coisa complica bastante. Ainda bem que a gente não flagrou ainda nenhum acidente. Mas se esse buraco, assim como muitos outros do distrito, não forem tapados, vamos ver sim, sem dúvida nenhuma, acidentes, Dani. É um rally, né? É um ambiente de rally realmente esse trecho aí da Avenida Buriti. Esse trecho que a gente volta e meia vem recebendo vídeos de telespectador reclamando com muita razão. A gente mostra aqui no Manhã no Ar essa situação da Avenida Buriti, continua acompanhando. A Sulframa diz que o assunto é para a prefeitura diz que não pode porque é uma área federal, enfim. É um dilema, vai e volta, o fato é que ninguém resolve. E aí continua esse transtorno, aí a gente consegue ver nesse ângulo perfeitamente, olha só, os carros invadindo a outra pista, invadindo o sentido inverso, porque é impossível passar carros de pequeno porte por nem para chamar de buraco, né? Uma vala, uma verdadeira vala que tem em uma rua importante aí para a cidade de Manaus, que dá acesso a várias indústrias, né? O polo industrial de Manaus. É realmente uma vergonha pessoas que vêm de fora visitar, vêm a trabalho no Distrito Industrial e são obrigadas a passar por um ambiente assim, dentro, em frente a multinacionais que são tão importantes para a economia do Estado. Fora o fato de quem passa aí todo dia e tem que passar por esses transtornos diariamente, né, Adeilson? Sem dúvida. E a gente sempre passa por aqui, observa, no horário de pico, essa situação aqui fica muito complicado. Inclusive agora nós estamos simultaneamente com os nossos ouvintes da Rádio Acrítica e o ouvinte da Rádio Acrítica que passa aqui sempre de carro, este aí sofre bastante. Vamos ver, né, Daniela Sayag, quando é que as nossas autoridades
vão trazer uma solução, não só para essa cratera que a gente mostra aqui na Avenida Buriti, mas outros buracos que a gente já observou também em vários trechos aqui da Buriti e de outras ruas paralelas também desta localidade da nossa cidade. São 6 horas e 55 minutos. Quem acompanha a gente agora pela rádio, a gente está falando dos buracos, verdadeiras crateras que tem na Avenida Buriti. O trânsito é bom lá, felizmente, não tem grandes complicações, mas a gente sabe que logo mais, em horários de pico, a situação fica bem difícil aí na Avenida Buriti. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações aí de outro ponto da cidade. Até já. Porque agora a gente vai justamente para lá, para a rádio, conversar com o Wilson Lima, que também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Wilson, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Bom, o fim de semana foi bom, né? De corrida? Bom, Adriane Diniz foi nos representar. Eu não pude ir porque estive na quadra da Escola de Samba do bairro Alvorada, onde a TV A Crítica estava assinando um contrato para a transmissão do Carnaval 2016. Aliás, na sexta-feira foi o lançamento do CD com os samba enredos das escolas do grupo especial para o próximo ano. Inclusive, foi anunciado também a volta do Estandarte do Povo, onde a população tem a oportunidade de indicar quais os itens de que escolas são mais interessantes e que devam receber essa premiação do Jornal A Crítica. É o povo que escolhe a melhor escola. Sabe que no início do Manhã no Ar a gente já falou desse assunto, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem também com todos os detalhes aí, como é que foi esse lançamento. Eu perguntei da corrida porque sexta-feira foi assim, cheio de programações, né? Teve o lançamento do CD e teve também a corrida da Jovem Pan. A gente também tem uma reportagem sobre isso, uma corrida na sexta-feira 13, cheia aí de fantasmas e bruxas. Eu cheguei a fazer minha inscrição, Daniela Sayag. Ia correr, só que aí durante a semana aconteceu essa outra programação que eu tinha que estar lá. A gente se dividiu, vamos dizer assim. Aí a Adriane foi para a corrida e eu fui lá para a escola de samba. Jornalismo representado em todos os eventos. Agora, Wilson, vamos mudar de assunto. Tem um assunto aí, a gente está brincando e tudo falando de coisas mais amenas, mas tem um assunto nada ameno para o ex-ministro Alfredo Nascimento, né? Atual deputado federal. Ele é alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, sobre irregularidades no período em que ele era ministro dos Transportes. E trata-se aí de duas empresas que seriam fantasmas, empresas que seriam contratadas pelo DENIT e pela Valec, que é a estatal federal que cuida de ferrovias, as duas ligadas ao Ministério dos Transportes. E a notícia de desvio de recursos públicos, de fraudes em licitações e que isso aconteceria em troca de propina para dirigentes e integrantes do PR. Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo que também tentou ouvir o deputado federal, mas não conseguiu conversar com ele. Em nota, o ministro disse que nega, na verdade, essas acusações contra ele, nega que houve algum tipo de corrupção, algum tipo de irregularidade no período em que ele foi ministro dos Transportes. Lembrando que ele foi ministro dos Transportes na gestão Lula e Dilma Rousseff. O iniciozinho da gestão da Dilma, acho que foi o primeiro ano, né? Os primeiros 8, 10 meses, é isso? Sim. Na verdade, ele foi ministro por quase 2 gestões, quase 8 anos. Exatamente, pegou o início eu acho que um pouco mais, inclusive, 2 gestões inteiras do Lula e o iniciozinho da gestão da Dilma, não é isso? Foi acho que 8 anos, eu acho, Daniela, 7, 8 anos. Exatamente. Wilson, obrigada, por enquanto é só, a gente conversa de novo amanhã, viu? Ok, até lá. Tchau, um abraço. Amanhã vai ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, uma das doenças que mais mata homens com idade acima de 50 anos. E para incentivar a prevenção à doença, nesse sábado foi promovido em Manaus o Dia D do Novembro Azul. Algumas unidades fizeram plantão e abriram as portas para atender exclusivamente eles, o público masculino. Muitos homens atenderam a convocação e, como se fosse um alistamento militar, se prontificaram em defender o corpo e cuidar da saúde. O foco principal foi
foi a prevenção do câncer de próstata e só nesta unidade, cerca de 100 pessoas foram atendidas ou receberam encaminhamento. E além do atendimento com o urologista, nós também temos atendimento clínico para aqueles homens que têm dificuldade de vir durante a semana na unidade para fazer o seu check-up, seus exames de rotina. E também temos oferta de teste rápido para HIV, sífilis. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer apontou que a incidência de novos casos de câncer de próstata no país tem aumentado cerca de 18% nos últimos anos. Números que assustam os profissionais de saúde, porque a previsão dessa mesma pesquisa para 2015 é que sejam registrados cerca de 69 mil novos casos da doença. A incidência do câncer de próstata tem aumentado, primeiro, pela longevidade, então as pessoas vivem mais, estão cada vez ficando mais velhos, então você consegue detectar doenças que ao longo da vida apareceriam naturalmente, né? Não só o câncer, como outras doenças neurodegenerativas também, como, por exemplo, o Parkinson, o Alzheimer, né? E a intenção, na realidade, do rastreamento é você detectar isso precoce e poder fazer um tratamento adequado, ainda com chance de cura. Seu Guilherme tem 59 anos e acredita que a prevenção tem de superar o preconceito. Porque é um exame essencial para o homem, né? É uma doença silenciosa que ela vem e você nem percebe, você já está com ela. O mês de novembro foi escolhido para ampliar essa consciência de que homens também precisam se cuidar. Francisco diz que faz os exames preventivos há pelo menos 10 anos. Eu até aconselho que aquelas pessoas que têm o preconceito, até pela idade já avançada, que venham fazer o exame, venham fazer a prevenção, para mais tarde não ter problemas maiores e futuros. E ainda falando aí de prevenção, vamos conversar agora sobre o combate ao diabetes. Pelo menos 74 mil pessoas têm a doença aqui na nossa capital. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve aí um aumento de mais de 5% no número de casos. Por isso, a partir de hoje, começam ações de combate à doença aqui em Manaus. E sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Thea Morel. Bom dia, Thea. Quais atendimentos serão realizados nas UBSs, hein? Conta pra gente. Bem, Daniela, pelo menos até o dia 19 de novembro, né, esse atendimento vai ser basicamente ampliado. As unidades básicas de saúde já fazem o acompanhamento de muitos diabéticos aqui em Manaus, mas aí, por conta da prevenção, vai haver rodas de conversa, vai haver exibição de vídeos educativos para chamar a atenção das pessoas, né? E também a busca ativa de pacientes. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a Sinara Flores, que é chefe do Núcleo de Diabetes e Hipertensão da Secretaria Municipal de Saúde. Sinara, explica pra gente o que é essa busca ativa de pacientes, né? É fazer o teste e saber se essas pessoas têm diabetes? Bom, essa busca ativa é devido os que já têm a diabetes, eles não comparecerem à unidade de saúde para se cuidar. Então, aí a gente está solicitando, pedindo que eles compareçam às unidades de saúde para que eles possam estar pegando, né, orientações para o seu autocuidado, que isso é muito importante, evitando aí complicações. Bom, as unidades básicas de saúde não têm o foco no diabetes só durante essa campanha, só durante essa data, né? Normalmente o atendimento é constante, acontece todas as semanas e faz esse acompanhamento das pessoas que precisam, não é isso? Sim, você que está se sentindo com uns sinais e sintomas de fazer muito xixi, né? Beber muita água, comer muito, e aí tem perda de peso, vá à unidade de saúde que nós estamos prontos ali receber, todas as nossas unidades da Sensa estão capacitadas para receber você, para fazer essa busca ativa para ver se você tem ou não a diabetes, através de exames, né? Quer dizer, você pode descobrir se tem diabetes e se você tiver, você vai saber como é que você faz para se tratar. Porque a diabetes é uma doença crônica, né? Não tem cura. Sim, a diabetes ela é um distúrbio metabólico crônico causada pela falta ou má absorção da insulina. Com isso, a pessoa ela é silenciosa e com isso tem como prevenir. Se você é sedentária, se você é uma pessoa que se alimenta mal, então aí, e está com esses sintomas, procure a unidade de saúde.
Ok, muito obrigada, Senara. Então, Daniela, o foco é esse, né? Encontrar novos pacientes, pessoas que tenham diabetes e não saibam, fazer com que os pacientes que sofrem dessa doença continuem o seu acompanhamento, não faltem no médico e também chamar a atenção da população de que essa é uma doença silenciosa, né? Você precisa se cuidar e você pode prevenir para não tê-la de jeito nenhum. Daniela. Em parte depende de nós, né, Thea Morel? Obrigado pelas informações. Agradeça, por favor, também a Sinara e a gente dá todo o apoio para que as pessoas compareçam realmente e cuidem da saúde. Até mais, Thea. Agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Coop, que sobrevoa um outro ponto da cidade. Olha só, a gente está na orla de Manaus, exatamente no chamado e conhecido Roadway da cidade de Manaus, bem em frente ao Centrão Histórico. Fala, Deilson, o que você traz de bom de notícia daí? A gente veio desta beleza, mostrar um novo cenário diferente, é claro, nós já vemos aqui agora, o vídeo mostra, inclusive, no momento em que o rio ainda está seco, está subindo de forma lenta, mas é uma imagem que a gente traz. O que nos chamou a atenção, Daniela Sayag, são os nossos visitantes, né? A gente observa ali, inclusive, atracado aqui no Porto Histórico da nossa cidade, aquele transatlântico, muita gente que vem, é claro, visitar o nosso Amazonas, a nossa capital, para conhecer os nossos pontos turísticos históricos, mas é claro, aproveitar também, principalmente, para comer, para degustar a culinária peculiar do Amazonas. Sem dúvida nenhuma, algo maravilhoso, Dani. Semana passada já tinha um navio de bandeira canadense, agora nós temos esse segundo navio. 17 mil turistas devem visitar a cidade de Manaus até maio do ano que vem, usando esse meio de transporte, né, os transatlânticos. Serão 20 transatlânticos que devem visitar a nossa cidade. Esse número já foi maior, viu? E alguns anos atrás eu lembro que a gente chegou até ter 28 transatlânticos em uma temporada, que normalmente começa no mês de novembro e vai até o mês de maio a cada ano. Mas a gente tem que trabalhar para isso mesmo, né? Incentivar. Esse é um dos meios de transporte, dos modais turísticos que mais cresce no mundo. Existem capitais que realmente têm um lucro muito grande com esse tipo de visitante, né? Tem uma estrutura portuária, inclusive, para receber vários navios. Infelizmente não é o caso da cidade de Manaus, a gente recebe um por vez, mas tá bom, né? Se a gente tiver um por semana, já tá bem bacana, porque a gente sabe que gira bastante o comércio, sobretudo quem trabalha com hotelaria, com restaurantes, com lojas de artesanato, e a gente quer receber realmente os turistas que normalmente vêm de navio, né? Eles vêm da Europa ou dos Estados Unidos por navio e voltam de avião. E às vezes tem uma outra turma que vem de avião até aqui e aí embarca nos navios em Manaus, nos transatlânticos, e volta então para a Europa ou para os Estados Unidos. A gente tem que realmente incentivar esse tipo de prática sustentável e que ajuda a desenvolver nossa cidade, né, Deilson? É importante, sem dúvida, nós os recepcionarmos muito bom. E é claro, eles vêm aqui, além de conhecer a nossa cultura, a nossa culinária, ainda injetam também um pouco de dinheiro na nossa economia, né, Dani? Exatamente. Então, sejam bem-vindos os visitantes. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu volto com você. Desde ontem, o jornal A Crítica está com uma novidade imperdível para assinantes. É o cartão A Crítica Prêmio, que vai oferecer uma série de descontos em vários estabelecimentos comerciais da nossa cidade. Vamos ver como é que foi esse lançamento e o primeiro fim de semana de funcionamento do cartão Prêmio. Já foram mais de 8 mil cartões enviados. Com ele e mais um documento de identidade, os assinantes têm descontos e benefícios em vários estabelecimentos da capital. É uma grande vantagem, ele vai perceber que com a utilização frequente do cartão, com os descontos que ele vai ter, ele vai acabar pagando a assinatura que ele fez. Então, é uma oportunidade importante e única de ele adquirir uma assinatura e ter vantagens em vários estabelecimentos aqui de Manaus. Ao todo, são 41 empresas de diversos segmentos, como alimentação, moda e fitness, que oferecem descontos que variam de 5% a 50%. Então a gente tem certeza que vai agregar também clientes novos, fazendo essa parceria com o Clube de Assinantes da Crítica, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. As nossas aulas à tarde, a gente acredita que vai aumentar muito, assim, significativamente, as vendas, e está sendo muito bom para a gente da IUP. É uma oportunidade muito grande. Agora é só aproveitar.
O cartão A Crítica Premium já está valendo. Os cartões, na verdade, já estão chegando para os assinantes. Tem gente que já recebeu e colocou nas redes sociais. É interessante explicar que é um cartão de vantagens, não é cartão de crédito. Tem muita gente ligando para cá preocupada com isso, com anuidade, tudo. Gente, não tem anuidade, não paga nada por ele, é um cartão de vantagens. Com ele, mais um documento de identidade, você vai até as lojas e terá descontos. É isso, funciona bem simples e é bom para o seu bolso. E agora uma boa notícia também para quem espera aí há muito tempo por obras de reparo perto da sua casa, da sua rua, no seu bairro. O pacote de obras da Prefeitura de Manaus em ruas e praças da cidade não deve ser afetado diretamente pela chegada do chamado inverno amazônico, essa época de chuva que a gente vive a partir de agora, né? É que esse ano, gente, está chovendo menos que em 2014 e a gente espera então que as obras não parem. Vamos ver. As obras estão concentradas principalmente nas zonas norte e leste, onde há maior reclamação de moradores em relação à estrutura deficiente de ruas e áreas de lazer. A gente tem serviços catalogados por ruas, por exemplo. Nós fizemos uma média de 900 ruas por mês. Então, se você multiplicar 900 por 6, dá aproximadamente 5.400 ruas atendidas no primeiro semestre. Isso só de tapa-buraco. Além disso, foram feitos serviços de drenagem profunda, assentamento de sarjeta e meio-fio e serviços de terraplanagem. Mas bairros das zonas sul, centro-sul, oeste e centro-oeste também estão no pacote de obras. A Praça Duque de Caxias, no São Jorge, Zona Oeste, por exemplo, está sendo totalmente renovada. A preocupação por aqui é em relação ao período de chuva, que geralmente é mais intenso no fim do ano, no chamado inverno amazonense. Mas, se depender da meteorologia, a Prefeitura não terá dificuldade para continuar os trabalhos. É que em 2015 as chuvas estão mais escassas. A gente está sob o efeito do El Niño, que é um fenômeno climático, né, de grande escala, que dificulta a formação de nuvens aqui na região amazônica. Por consequência, mais radiação chega à superfície e temperaturas mais elevadas são registradas. Mas, segundo o secretário, caso as previsões falhem, a Prefeitura já tem um planejamento para dar continuidade às obras. No segundo semestre, onde param mais as chuvas e a gente tem um pouco mais de sol, a gente tem um volume, uma produção de tapa-buraco aumentado. A gente vai de 900 a 1.000 ruas por mês. E na semana passada nós falamos aqui no programa sobre o debate do novo plano diretor de drenagem urbana para a cidade de Manaus. Agora nós vamos mostrar um exemplo do que a falta de planejamento pode trazer para a população. Na rua Anastácia, lá no bairro Novo Israel, bueiros destampados são um perigo para quem passa por lá. E isso sem contar o mau cheiro, que já dura mais de 7 anos e quem vive por lá, lógico, não aguenta mais. Quando o tempo muda, Dona Marlene já fica preocupada. Tudo por conta desse bueiro. É só chover que a água invade a casa. Tive que fazer essa mureta aqui, porque a água entra dentro de casa com imundície, com tudo que não presta, porque não tem aonde botar a água, né? Porque a água, quando ela vem, ela quer levar tudo. O problema se repete na casa de Clébia. Ela já perdeu as contas dos prejuízos. A água não sai daqui, fica empoçado mesmo, aí a gente fica tudo em cima da cama para não alagar, para não se molhar, né? Porque as coisas tudo molha aqui. Entanto, meu guarda-roupa já nem presta mais, minha geladeira não está funcionando, tudo está se acabando aqui. O bueiro não é o único problema de quem mora por aqui. As ruas estão esburacadas, prejuízo certo para quem precisa passar com o carro pelo local. Pessoas que dirigem, é difícil eles passarem. Entendendo por quê? Porque principalmente quando começa a chover. Né? Por causa disso, da alagação e dos buracos, aí fica difícil. Vai pedir ajuda e manda esperar, e até agora nada. Em nota, a Seminf informou que atua em forma de mutirões, atendendo aí as demandas já mapeadas pela pasta. Ainda de acordo com a Secretaria, equipes do Distrito de Obras que atendem a Zona Norte estão atuando pontualmente nas vias de Novo Israel e outros bairros também que compõem ali a Zona Norte da cidade. As ruas são Gabriel, Estrela de Davi, São Jorge, São Marcos, Avenida das Oliveiras, que estão recebendo serviços de recomposição de base e recapeamento. Outras vias já programadas serão atendidas, assim como a rua Anastácia. A gente continua acompanhando. A gente pede aí para os moradores da rua Anastácia entrarem em contato se o problema for solucionado e também entrarem em contato se demorarem muito aí para fazer esses reparos.
E agora a gente vai falar da Operação Cauchi, que investiga corrupção em Iranduba. Há novidades. Hoje o Ministério Público do Amazonas vai oferecer denúncia à Justiça contra 13 pessoas suspeitas de envolvimento nessa organização criminosa, criada segundo promotores para fraudar licitações da Prefeitura de Iranduba. Entre elas estão o prefeito da cidade, Sinac Medeiros, e outras 4 pessoas que foram presas durante a Operação Cauchi na semana passada. Hoje também o MP deve ouvir o sócio do Flanelinha, que seria usado como laranja em empresas que venciam licitações do município. O Flanelinha ainda não foi encontrado para prestar depoimento. Lógico que a gente sabe aí que o Flanelinha, na verdade, tinha um nome usado nessa grande, segundo o Ministério Público, nesse grande esquema aí que fraudou mais de 50 milhões, segundo investigações, 56 milhões de reais de uma prefeitura pequena, que é a Prefeitura de Iranduba. E aí a gente imagina o caos que não estava a cidade com tanto dinheiro assim desviado. Outra pessoa suspeita de ter envolvimento também, o nome usado por essa quadrilha, era um caseiro do pai do prefeito. Esse sim já foi identificado, já prestou depoimento, já disse que recebeu R$2.000 para participar do esquema e foi liberado. Agora eles buscam então a segunda pessoa que tinha o nome usado como laranja, que era o Flanelinha. Agora a gente vai mudar de assunto. Você que ainda não tirou o seu título de eleitor, atenção, o prazo vai até fevereiro do ano que vem. Parece distante, né? Ainda falta aí alguns meses, mas corre, viu? Porque pode não dar tempo. A informação também vale para quem precisa tirar a segunda via ou fazer cadastramento biométrico. Meire e Lucas ainda têm 16 anos de idade e não são obrigados a votar, mas fizeram questão de tirar o título antecipadamente. Você não é obrigado ainda a tirar seu título, mas veio tirar por quê? Porque eu preciso votar, né? Aí como eu não tenho um título, aí eu vim tirar agora. Você não é obrigado ainda a tirar o seu título de eleitor. Por que veio tirar? Porque eu quis votar, entendeu? Para ver se muda alguma coisa assim. A Mariana também ainda não é maior de idade e até tentou dar entrada no documento. Mas olha, ela esqueceu um detalhe muito importante. Eu cheguei aqui, disseram que tinha que agendar e agora tem que voltar. Você não sabia? Não sabia. E se você não quiser perder tempo, assim como aconteceu com a Mariana, então atenção para as informações. Hoje, qualquer procedimento realizado aqui no Tribunal Regional Eleitoral precisa antes ser agendado pela internet, no endereço www.tre-am.jus.br. Lá no site você consegue clicar nos links para agendar, por exemplo, a retirada da primeira via do título ou ainda fazer o cadastramento biométrico. Mas ainda assim, mesmo com a divulgação do TRE e da imprensa, muitos eleitores alegam que não sabem como é que funciona o procedimento. E outro ponto preocupa o Tribunal Regional Eleitoral: a falta desses eleitores que fazem o agendamento na internet. Pela manhã, gira em torno de 10% e à tarde, o número de faltosos chega a passar de 50%. E outro detalhe, o maior índice de faltas é de jovens, ou seja, daqueles que estão mais conectados à internet. A gente tem percebido que, principalmente no período da tarde, os nossos postos de atendimento ficam com a capacidade ociosa. A gente tem montado uma grande estrutura e está pedindo que a população compareça o mais rápido possível para evitar aquele acúmulo no final. Para quem deseja tirar a primeira via do título, é importante ainda não esquecer dos documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e, no caso dos homens, de 18 a 45 anos, o certificado de reservista. Até o fim do ano, o TRE Amazonas espera emitir mais de 1 milhão de títulos, mas até agora, pouco mais de 600 mil eleitores procuraram o tribunal para dar entrada no documento. E para aquela turma que ainda não chegou à idade eleitoral e não está tão preocupada em garantir o título, olha aí o exemplo que dá o seu Homero, de 74 anos. Não é obrigado, mas é aconselhável. Eu, com 16 anos, tiraria meu título, ainda mais se eu fosse fazer faculdade. É isso aí, né, seu Homero? Assim que a gente tenta mudar as coisas através da democracia, através do voto. E aí, como o Rômulo falou, você pode procurar o site do TRE para fazer aí a sua inscrição. Perde tempo não, até fevereiro, mas o tempo passa rapidinho, principalmente esse fim de ano, a gente nem percebe. Aproveita e agenda logo.
A gente vai mudar de assunto agora. A Receita Federal já liberou consulta ao 6º lote de restituição do imposto de renda desse ano. Quem pagou aí imposto de renda a mais vai poder ver na internet qual o valor do crédito que deve receber. E sobre esse assunto eu converso agora com a Thea Morel. Ela volta aqui para o Manhã no Ar. Mais de 2 milhões de contribuintes vão ter direito a essa restituição, né, Thea? Exatamente, Daniela. Nesse momento, são 2.107.000 contribuintes. E tem uma boa notícia. Essa consulta que você falou aí, ela já está liberada desde a semana passada. Mas o depósito do 6º lote de restituição já começa hoje. Isso mesmo, a partir de hoje a Receita Federal já começa a depositar o valor daquelas pessoas que fizeram a declaração de imposto de renda certinhos, que recolheram o imposto em 2014 a mais do que deviam e que agora tem que receber esse dinheiro de volta do governo. Para fazer o pagamento dessas restituições, o governo federal deve ter aí, só hoje, o depósito de 2.400 bilhões de reais para esses contribuintes. Se você ainda não sabe quanto é o valor que vai receber, você pode pesquisar no site da Receita Federal, né, que é o www.receita.fazenda.gov.br. É preciso ter o nome do CPF e entrar ali no site, no link de acesso do contribuinte, né? Ou então você pode ligar para o Receita Fone, que é o telefone 146, também com o número do CPF. Aí você pode perguntar qual é o valor da restituição ou ver até se tem alguma pendência, porque quem caiu na malha fina também pode fazer essa consulta e saber se tem aí algum problema com a Receita Federal. O último lote de restituição acontece em dezembro, Daniela. Isso significa que esse é o penúltimo. Quem já caiu na malha fina tem como saber pelo site se tem alguma pendência com a Receita Federal e até resolver, porque às vezes é uma pendência simples. Você esqueceu de colocar o número do título de eleitor, esqueceu de colocar o nome de algum dependente. Essa pendência pode ser facilmente resolvida. Algumas pendências são um pouco mais complexas e aí vai ser preciso aí levar para a Receita Federal todos os seus comprovantes de rendimento, todos os seus comprovantes de pagamento, no caso de educação e saúde, para quem faz aqueles descontos, né? Mas, independente disso, a boa notícia é que você pode consultar agora, se você já pode receber até o penúltimo lote, né, de restituição e já deve estar recebendo o depósito hoje mesmo na sua conta. E quem não quer ganhar um dinheirinho nessa época de festas, hein, Té? Quase, para algumas pessoas, um 14º salário, quem sabe, de repente não está contando e tem essa bela surpresa aí no fim do ano, ajuda a pagar as contas, ajuda no Natal mais feliz. A gente espera aí que você que esteja assistindo em casa seja o seu caso. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Até a próxima. Agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Coop, que já sobrevoa um outro ponto da cidade. Adeilson Albuquerque agora conversa com a gente. A gente está bem alto, né, Adeilson, pegando essa bonita imagem aí da cidade, misturado um pouco a parte urbana. A gente vê ali ao fundo floresta. A gente está em que zona, hein? Na zona norte da capital do Amazonas, inclusive aquele pedaço ali de floresta é a Baixada Fluminense. Um abraço, bom dia para todo mundo da Baixada Fluminense. Um bom dia também para todo mundo do bairro e do conjunto Renato Souza Pinto, núcleos que compõem aqui a zona norte, a Cidade Nova. Nós estamos neste momento sobrevoando o Terminal 3, um dos principais terminais de integração aqui da Zona Norte. Tá aí, o Peninho mostra pra gente que o trânsito é um pouco lento aqui na chegada do semáforo. Tem que ter um pouco de paciência até ali mais ou menos a praça de alimentação aqui da Cidade Nova. Depois, pela Max Teixeira, Noel Núteus em direção ao centro, até que pega um trânsito bom, principalmente depois ali da entrada do Manoá. A lentidão, Daniela Seaga, é só aqui próximo, aqui ao Terminal 3, até a chegada da praça de alimentação da Cidade Nova. Depois o fluxo segue muito bem, muito bom, aqui pela Max Teixeira em direção à Torquato Tapajós da manhã desta segunda-feira, Dani. Então, quem está aí na Cidade Nova e vizinhança não precisa desviar caminho não, né? É suportável na tua avaliação, Adeilson? É suportável, sem dúvida nenhuma. Quem sai, por exemplo, do Riacho Doce, dos núcleos 21, 22, 23, quem sai, inclusive, da Baixada Fluminense, pode seguir aqui, passa pelo Parque da Cidade Nova, passa ao lado do Terminal 3, suporte só um pouquinho essa lentidão aqui até a praça de alimentação da Cidade Nova. Depois, o fluxo segue, o condutor consegue imprimir, inclusive, até 60 km por hora. É uma lentidão até que suportável na manhã desta segunda-feira, Dani.
Obrigada a você, Adeilson, Fininho, e também ao comandante Robson pelas informações do RC Cop. A gente volta então com o RC Cop amanhã. Até lá, Adeilson. Boa segunda para vocês. Valeu, Dani. Em nome do comandante Robson Teixeira, do Fininho, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ainda faltam mais de 2 meses para o carnaval, mas, gente, o clima de folia já está aí espalhado pela cidade. A banda do Boulevard se prepara para fazer bonito mais uma vez esse ano e arrastar, como sempre, centenas de pessoas. Vamos ver o que eles estão planejando e como é que já estão esquentando aí os tamborins. A tradicional banda do Boulevard fez o seu segundo esquenta no Mercado Adolfo Lisboa nesse fim de semana. Os intérpretes e passistas da banda animaram os comerciantes, funcionários e frequentadores do Mercadão no centro histórico da capital. Em 2016, a agremiação completa 29 anos e vai abordar o tema das Olimpíadas. A intenção é destacar a participação de Manaus nos Jogos e o que a cidade tem a oferecer aos seus visitantes. Além do Boulevard, outras bandas já estão se preparando para fazer seus esquentas na cidade. É isso aí. E nesse fim de semana, as escolas de samba de Manaus começaram aí o esquenta para o Carnaval 2016 também. Além do lançamento do CD das escolas do Grupo Especial, foi anunciado, olha só, gente, a TV A Crítica será agora a emissora que vai transmitir o desfile em fevereiro. Vamos ver como é que foi essa grande festa de lançamento. A quadra da Escola de Samba Alvorada foi só festa. A Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus fez o lançamento do CD 2016. Para animar os foliões, as baterias das 8 agremiações subiram no palco e deram uma prévia do que será o carnaval. Para a festa de lançamento, os convites esgotaram. Camarotes, mesas e pista estavam lotados. O público compareceu em peso e a hora mais esperada da noite foi o anúncio da transmissão do Carnaval 2016. Hoje nós estamos firmando um compromisso com a maior e melhor rede de comunicação do norte do Brasil. A Crítica do nosso parceiro de Sica. Com ele nós vamos levantar o Carnaval de Manaus, voltar a lotar o sambódromo, porque a gente acredita no Carnaval. Nós temos uma identidade com o Carnaval. O Carnaval está no nosso DNA. E eu prometi a todos os presidentes, dei a minha palavra a eles, que faríamos tudo. E aqui na frente de vocês, assumo o compromisso de fazer tudo para colocar o nosso Carnaval de onde ele jamais deveria ter saído, que é no segundo posto de melhor Carnaval do Brasil. A TV A Crítica vai levar todo o desfile das escolas de samba até você, em alta qualidade. O diretor-presidente da emissora adiantou algumas novidades, como parcerias que serão firmadas para garantir a melhor transmissão já vista em Manaus. Agora a gente inicia um trabalho, a gente já começa a enxergar e olhar o trabalho de todas as escolas para fazer uma transmissão diferenciada. Vamos fazer um grande projeto de carnaval. Não é só o desfile das escolas de samba, esse principalmente, mas todos os eventos, todas as bandas, vamos estar acompanhando de perto e levar para você, para todas as comunidades do samba, o que há de melhor. Pode esperar muita novidade e muita coisa nova aí para a gente balançar esse carnaval. Nosso objetivo é sim voltar ao carnaval lá em cima, de onde ele jamais deveria ter saído. Vamos trabalhar junto com os presidentes, com as comunidades e vamos colher os frutos desse resultado de trabalho. Vamos trabalhar, que é o mais importante. A credibilidade da emissora e a qualidade de tudo que a Crítica produz fez com que a notícia agradasse os amantes do carnaval. Meu amor, eu fico muito satisfeito em hoje saber que novamente a TV A Crítica vai transmitir o nosso carnaval. Eu estou de veras muito feliz. A Crítica já teve todo o passado junto com o carnaval. O senhor Humberto Calderaro foi uma figura que visualizou o fortalecimento desse carnaval, implantando e fazendo a oferta acontecer com os estandartes e tal. E quando esse tempo que passou afastado da Crítica aconteceu, o nosso carnaval ficou um pouco triste. Com esse retorno, eu particularmente, estou muito feliz. Percebo que o nosso carnaval, que a nossa forma de brincar, vai estender ainda mais.
Valeu, Chiquinha! Uma maravilha. Primeiro porque é HD, primeira qualidade. Todo mundo gosta da TV Acrística. Então não esquece, dia 6 de fevereiro, o desfile do Carnaval é na TV Acrística. E a gente também está muito feliz. 7h36, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E a novela Os 10 Mandamentos, um grande sucesso aí da Rede Record, chega a seu último momento, um momento decisivo. São os últimos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer nas cenas de hoje. Mais uma bênção de Deus em nossas vidas. Fortes emoções nos últimos capítulos de Os 10 Mandamentos. Vá em frente e leve com você alguns líderes de Israel. Imperdível, né? Lembrando que é hoje, hein, gente? 8h30 da noite, aqui na telinha da TV Acrística Record. Agora uma notícia boa para toda a criançada, para todos nós, né, que a gente curte esse momento do Natal. Esse fim de semana, o Papai Noel já chegou em Manaus, esteve em vários shoppings da nossa cidade. E o melhor, todos estão com atrações especiais para todo mundo aí já entrar no clima desse período, um dos mais agradáveis do ano. Vamos ver. A empolgação da Maria Eduarda tem nome, vem de longe. O que você está esperando? Papai Noel. É o segundo ano que eu venho aqui com ela. Tá tudo tranquilo. Esse fim de semana foi de ansiedade para os pequenos. A notícia da chegada do Papai Noel deixou a criançada animada. E ele veio em busca de quem se comportou bem. Só os bons meninos e meninas vão ter os presentes que desejam. Quem foi um bom menino, fez a tarefa de casa, obedeceu o papai e a mamãe, foi dormir na hora certa, escovou o dente, comeu toda a comida, com certeza vai receber um presente. Sara não perdeu tempo e trouxe a carta para dar ao bom velhinho. Querido Papai Noel, nesse Natal eu quero uma princesa que fala. Tá esperando então? Tô. E ela entregou ao Papai Noel com um beijo e um abraço tão sonhado. Você sabia que o Papai Noel mora em um lugar bem frio? Já imaginou ir lá? Não, você não está errado. Você está em Manaus e sim, está nevando. Essa foi a novidade de um shopping aqui da Zona Norte de Manaus. Quem vier ver o Papai Noel vai poder se sentir na casa dele, no Polo Norte, com neve e os bonecos que adoram o frio. Tô pegando um monte de flocos de neve. Você gosta de neve? Gosto. A próxima etapa das novidades que nós teremos é o show de neve, que vão acontecer todos os dias até o dia 24, sempre às 7, 8 e 9 da noite. Então até o dia 24, todos os dias vão nevar aqui na Zona Norte. E por falar em frio, nesse outro shopping, tudo congelou. A decoração de Natal foi montada com base no reino de Arendelle. E eu nem preciso falar quem veio com o Papai Noel, né? Ana, Elsa e Olaf vão ficar o mês inteiro aqui. E o melhor, brincar com a criançada. Em outro shopping, sabe quem também aproveitou o lançamento do Natal? Ele mesmo. Papai Noel estará aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 13 às 21 e aos domingos, das 14 às 21. O Papai Noel ouviu alguns pedidos, mas esse ano nem todo mundo quer brinquedo. Eu pedi insulina, que eu sou diabética, quero a cura. Pois é, alguns presentes parecem difíceis, mas com fé você pode conseguir o que quiser. E claro, sem esquecer a alegria e a diversão que fazem do Natal um momento mágico. Opções não vão faltar. É realmente uma época do ano para renovar as nossas esperanças e os nossos sonhos. Agora vamos mudar de assunto. Você conseguiria identificar um pássaro só ouvindo ele cantar? Ou só se olhar para ele? A maioria de nós, mesmo morando aqui no meio da maior floresta tropical do mundo, claro que não consegue. E é que tem
pouco contato aí com essas aves, geralmente habitam a mata mais preservada, a mata fechada. Aqueles que vemos por aí são os animais mais comuns, né? O papagaio, o periquito, por exemplo. Mas que tal a gente conhecer pássaros assim bem de perto, mas de perto mesmo? Essa é a proposta do Centro de Observação de Pássaros em Manaus, que nesse fim de semana recebeu aí os primeiros visitantes. Vamos ver como é que foi. O som da Amazônia, a floresta viva, o canto de pássaros para muitos de nós, desconhecido. Não é preciso ir muito longe para ter uma experiência única. O contato com aves comuns e algumas raras. A trilha nos leva até um monumento de ferro, construído há um ano, no meio da floresta. Estamos no Museu da Amazônia, no bairro Cidade de Deus. Uma área de mata preservada que serve de moradia para centenas de espécies. Uma torre de 42 metros é o nosso ponto de observação. A Amazônia tem a maior quantidade de aves do mundo. Cerca de 1.900 espécies são registradas aqui na região. E só aqui, na Torre de Observação de Manaus, 150 já foram catalogadas. Mas ainda assim, com tanta diversidade, por aqui é mais fácil ouvir do que ver esses animais. Isso por causa da característica da Amazônia. Nós temos uma floresta muito fechada. Então, olhar para o horizonte e enxergar um pássaro no meio de tanta vegetação é uma missão quase impossível. Mas é pela dificuldade que o projeto Vem Passarinhar, do Museu da Amazônia, quer instigar os visitantes. A primeira turma foi bem preparada. Valia de tudo para não perder a chance de registrar o pássaro, voando ou mesmo quietinho, ali no galho da árvore. Muitas pessoas que moram aqui não têm ideia da diversidade que você pode encontrar aqui na Amazônia, né? E elas estão acessíveis aqui para você pegar seu carro ou vir de ônibus mesmo aqui. Em alguns minutos você pode subir aqui na torre e tá vendo várias aves interessantes aqui, então, que pouca gente conhece. Então é difícil, mas não é impossível ver um animal desse, né? Não, é bem difícil, sim, mas com sorte você consegue ver bastante coisa. Rosane é de Porto Alegre, está de férias em Manaus. Ela foi paciente, esperou o tempo necessário para um momento como este. Ficar a poucos metros de aves que nunca viu antes. Quando eu vi no site do MUSA que hoje, justamente no final de semana, que eu e meu marido estaríamos em Manaus e até essa observação de aves, eu, na mesma hora, mandei um e-mail, por favor, guarda uma vaga para mim e para o meu marido. E eu estou gostando muito, porque eu estou vendo aves aqui que não tem no sul do Brasil, numa altura muito legal de olhar e com a oportunidade de conversar tanto com um ornitólogo profissional quanto com outras pessoas que são daqui. Tem uma professora da botânica e tudo, uma excelente oportunidade, estou adorando. Experiência nova também para o Paulo. Quantos pássaros você viu aqui que ainda não tinha visto antes? Vários. Mas acho que mais de 5 assim que eu não tinha visto, né? Até os tucanos ali, as araras, né? Não observo assim na cidade, é difícil, né? Na visita do fim de semana, foram avistadas 5 espécies. O bico-chato da copa, o araçari negro, esse aí que parece um tucano, o papagaio moleiro, que nos presenteou com um belo voo, o macuru de pescoço branco e o gavião ripina, que ficou todo à vontade entre os galhos secos. A gente sabe que a floresta de terra firme, a floresta de várzea, a floresta de igapó são riquíssimos. Na verdade, assim, todos nós podemos ver aqui na região paisagens e cenários, né, lindos, maravilhosos. Nós sabemos disso. A única coisa que nós temos que fazer é ir até o local e se colocar à disposição para aproveitar. Algumas dessas espécies, como o gavião ripina e o araçari negro, são aves que só podem ser vistas assim, na mata fechada e de um ponto bem alto. Eu gostei desse gavião, gostei do tucano grandão, do araçari colorido, de ouvir o crió-crió que eu tinha ouvido lá na trilha do Madadá e no Vairão. São experiências que eu estou pegando que depois eu posso me aprofundar quando eu voltar para casa.
Essa torre aí fica aqui pertinho de Manaus, num bairro, né, da periferia, Cidade de Deus, aí nessa torre de observação do Musa, e nada melhor do que começar a semana com imagens belas como essa. Agora a gente vai falar de esporte com a Carol Queiroz, que já está esperando a gente no estúdio do Craque da TV, na TV, e agora está aqui com a gente também no Manhã no Ar. Bom dia, Carol, tudo bom? Bom dia, Dani, tudo ótimo. E com você? Tranquilo. Olha, Dani, a noite e a madrugada da última sexta-feira foram de corrida na Ponta Negra. A Pan Night Run reuniu mais de 2.000 pessoas que aproveitaram para correr, mas principalmente para se divertir, viu? Antes da largada, o clima era esse. Os participantes aproveitaram para vir assim, a caráter. Algumas fantasias assustavam de verdade, outras nem tanto. É o caso de Rebeca da Costa, que veio para acompanhar o marido e trouxe Radina, que ainda nem veio ao mundo. Ela está grávida de 8 meses. Eu sempre participei e pretendo também, depois que a neném nascer, e trazer ela também para participar desse mundo. Hamilton Barros, de 52 anos, participa da Pan Night Run desde a primeira edição. Eu corro todas as corridas de Manaus e a noite é melhor é menos calor, não tem sol para atrapalhar. E no concurso de quem tinha melhor fantasia, Júnior Augusto levou a melhor. Nem eu esperava, irmão. Foi muito bacana. Eu acho que deu certo a iniciativa de ter vindo de múmia. Mais de 2.000 atletas participaram da 4ª edição da Pan Night Run, dividindo passo a passo a pista, cada um com um objetivo. No percurso de 15 quilômetros, eles chegaram a passar perto do cemitério Parque Tarumã. Sinistro. No masculino de 8 quilômetros, Irinaldo Alves chegou em primeiro com um tempo de 27 minutos. Essa foi a primeira vez que ele ganhou uma corrida. Foi preparação no fundo mesmo, aí quando cheguei aqui na prova eu estava meio nervoso, mas quando chegou na metade eu consegui correr bem e graças a Deus estou aqui na frente e foi bacana demais, cara. Estou muito feliz mesmo, graças a Deus. E nos 15 quilômetros feminino foi Franciane dos Santos que levou a melhor em 54 minutos. No masculino, Adelso Rodrigues percorreu os 15 quilômetros em menos de 50 minutos. Ele veio do Maranhão só para participar. Sempre bom a vitória, né? 15 km, 45 minutos, muito bom. Então, parabenizar toda a organização também por um belíssimo evento. Se exercitar é sempre bom. O importante mesmo é não ficar parado. Muito legal poder unir o esporte e o lazer e a diversão. Então você vê que as pessoas estão fazendo aqui uma inclusão muito jovem, pessoas da terceira idade, se divertindo numa sexta-feira à noite, quase meia-noite, e você poder trazer o esporte com essa diversão. Isso a gente tenta fazer com que as pessoas se divirtam nesse clima de corrida, para que continuem praticando o esporte, buscando qualidade de vida. Dani, foi demais, viu? É claro, a Jovem Pan sempre inovando, né? Mais uma edição, a 4ª dessa corrida que já é sucesso na cidade e é só aguardar. Carol, a gente não ouviu o finalzinho que você falou, repete. A próxima é só aguardar, é isso? Falei que agora é só aguardar, que com certeza vem mais por aí, viu? Agora, muito bacana, exatamente o que você falou lá quando você estava apresentando a matéria, que uniu essa questão aí da corrida, do esporte, mas também a diversão. Deve ter sido um barato, né? Uma grande confraternização. Com certeza foi mesmo, viu? Todo mundo se divertiu, correu, muito bacana e com um tema tão legal como esse. Agora, vamos mudar de assunto. No último sábado, Manaus recebeu uma réplica da tocha das Olimpíadas da Rio 2016. A ideia era aproximar os futuros voluntários do principal símbolo, né, do maior evento esportivo do planeta. A tocha tem a missão de levar a chama olímpica, que representa a paz, a união e a amizade entre os povos. Com a cara do Rio de Janeiro, tem detalhes que lembram pontos turísticos da cidade maravilhosa e, claro, leva as cores da bandeira do Brasil. No ano que vem, mais de 450 pessoas vão ter o privilégio de participar do revezamento da tocha por todo o país, não apenas nas cidades-sede. Uma réplica perfeita passou esse fim de semana por Manaus, coincidindo com o último dia de inscrições para voluntários. São momentos que a gente vai guardar para a vida inteira, né? Contar para os filhos, para os netos. Então, são momentos que a gente tem que guardar assim para sempre. Kátia e mais milhares de brasileiros vão saber ainda esse mês se foram ou não selecionados para serem voluntários. Aqui em Manaus devem ser pelo menos 1.500.
A tocha passou o sábado todo por aqui e mesmo quem já está garantido nas Olimpíadas, aproveitou para ficar pertinho dela. Vontade de já chegar logo ano que vem e vibrar, nossa, essa emoção de estar aqui em Manaus também, né, nas Olimpíadas. Gente, que bacana, hein, Dani? Todos na expectativa. Daqui a pouco vão saber se vão ser ou não voluntários, né? Eu tenho certeza que o coração já tá batendo forte. Todo mundo quer participar, né, das Olimpíadas. Carol, me diz uma coisa, já tem a data que a tocha vai passar aqui por Manaus, não? Dani, esse cronograma ele está sendo feito. Na verdade, o que foi divulgado foi uma lista das pessoas que foram selecionadas para carregar essa tocha. Você sabe que houve uma seleção de escolas públicas, inclusive. A lista, se não me engano, tem 15 nomes, mais ou menos, né? E são estudantes de escolas públicas. Olha que bacana. Eles vão ter oportunidade, né? Além disso, alguns atletas também vão participar, mas isso ainda está sendo decidido. E aí vai ser bem mais lá pertinho da Olimpíada, é isso? É, mais pertinho. Agora, você sabe que o que a gente já tem confirmado é que a tocha vai passar por Iranduba, vai passar lá pela ponte também. Olha, que legal, que bacana. Vai ser uma bela imagem, imagina. Com certeza. Vindo de Iranduba para Manaus, vai ser lindíssimo. Com certeza. Obrigada, Carol Queiroz. A Carol que amanhã vai estar apresentando aqui no Manhã no Ar, né? Essa semana toda. Vou ter que fazer uma viagem a trabalho e a Carol vai aqui me substituir. Carol, boa sorte a você ao longo dessa semana e a gente se vê então semana que vem, mas você vê a Carol amanhã aqui, onde eu tô nesse momento. Beijão, isso mesmo. Carol, até lá. Beijo. Tchau. Muita gente aproveitou aí o fim de semana para matar a fome em um festival de hambúrgueres na zona centro-sul da cidade. Olha, gente, delicioso. E é claro aí ajudar também quem precisa. É que o evento foi organizado por uma loja maçônica que pediu a entrada de 1 quilo de alimento não perecível para doar a instituições de caridade. Vamos ver como é que foi. Sanduíches de dar água na boca. Além dos tradicionais, tinham pão francês com carne de panela, hot dog de linguiça e muita vontade de ajudar. É importante, a gente se sente bem, né? É bom a gente fazer o que gosta e ainda mais ajudando os outros. Acho que é importante isso. E foi justamente essa a ideia do Fast Food Solidário no Parque do Idoso, na zona Centro-Sul, organizado pela loja maçônica Arquibal número 7. Foram 2 dias de evento, sábado e domingo. Pelo menos 100 quilos de alimentos não perecíveis foram doados. Ano passado, a grande loja maçônica do Amazonas, Gloman, nós distribuímos juntos cerca de 10 mil cestas básicas. E o nosso intuito do Festival Food Truck é exatamente angariar fundos para poder compor o item da cesta básica. As cestas serão doadas para instituições de caridade no fim do ano. E quem foi conferir também pôde experimentar novidades para lá de saborosas. Nesse calor, que tal um frozen de Guaraná? Então é o Guaraná regional que a turma costuma tomar no centro, então trazer ele para shopping, para todo mundo. O pessoal tá gostando? Tá bastante, a aceitação foi bem legal. Foi difícil resistir a tanta coisa boa, mas na verdade o principal ingrediente que atraiu o público e não saiu de nenhum cardápio foi a solidariedade. A gente aproveita então essa reportagem para desejar a você uma semana deliciosa, tudo de bom agora nessa semana. Começa hoje, 16 de novembro, né? A gente se vê na segunda-feira. Amanhã tem Carol Queiroz aqui no Manhã no Ar e convida você a continuar com a nossa programação durante essa manhã até lá meio-dia, onde vai ter o Wilson Lima. Antes tem a Ludmilla no Magazine. Gente, fica com a gente, para vocês uma ótima segunda e até mais. Tchau, tchau.